Bem-vindos, meus amados, a mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. Ela nos liberta de todo medo, toda ansiedade, porque a Palavra de Deus nos informa as coisas que não aconteceram ainda, para que ninguém fique surpreso com todos os acontecimentos no mundo que trazem tanta ansiedade, tanta preocupação. E nós vamos começar com as últimas notícias. Eu que gostaria de perguntar a vocês, qual foi a última notícia boa que você escutou na televisão, nos jornais? Porque eu, quando ligo a televisão, é difícil você ouvir coisas boas na televisão. E eu gostei muito desse slide que diz assim: amanhã voltaremos com más notícias. Não são mais notícias. Infelizmente, ou nós que conhecemos a Escritura, sabemos o que está por trás dessas más notícias. Imagine essa geração de crianças, de jovens, abrindo um jornal, ouvindo tanta notícia ruim. O que isso está acontecendo na cabeça deles? Se eu fosse uma criança vivendo nesses dias de hoje, com tanta notícia ruim, sabe, como que estaria meu pensamento? Mas é isso que está acontecendo, seja na televisão, seja nos jornais, no dia a dia. Essa geração de hoje tem ouvido más notícias com abundância, e isso tem um propósito, de deixar esse mundo com medo, esse mundo preocupado, esse mundo esperando uma solução de algum lugar, para que haja paz, para que haja segurança, para que haja felicidade nesse mundo. A televisão tem esse poder de seduzir com as suas informações. Ela veio com esse poder de seduzir mesmo as pessoas. E, através da publicidade, das propagandas, como as pessoas estão com muito medo, muito ansiosas, existe uma coisa que parece um remédio temporário que é a pessoa comprar. Por isso que Jesus disse que no tempo do fim, as pessoas iam só pensar em comprar e vender. Porque comprar dá um prazer, ainda que momentâneo, dá uma certa alegria para as pessoas. Assim como vender também. Todo vendedor, quando faz uma venda, ele sente um prazer. Então, o mundo hoje está inundado com o comércio, com uma falsa esperança de felicidade, de alegria, de solução para os seus problemas. Esse moço aí, é Botini, que ele chama, a minha esposa, quando escuta, fala, dá vontade de comprar tudo. Porque do jeito que ele anuncia, compre, 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 não é assim, Lúcia? Dá vontade de comprar. Parece que ele está anunciando uma coisa que vai resolver, sabe, tanta coisa. E ele é um excelente vendedor, não é assim? Mas a propaganda e a publicidade sempre apresentam famílias felizes, atitudes confiantes, né? Estão sempre presentes na publicidade e na propaganda. É a arte de vender felicidade. Será que isso vem de Deus? Será que essas coisas que nós ouvimos na televisão, tanta propaganda, tanta publicidade, será que essas coisas vêm de Deus? Olha, parece que não, porque com certeza no reino de Deus não existe comprar e vender, sabe? Então, hoje não vamos falar da China, mas que espírito ensinou a China nesses 40 anos? A China era um país paupérrimo, mas em 40 anos se tornou essa potência que é hoje. Quem que ensinou a China a vender? Quem ensinou? O Partido Comunista Chinês? Ou quem estava atrás do Partido Comunista Chinês para a China virar essa potência através de vender tantos produtos e de maneira errada também? Porque a China nunca pagou royalty aos países, não é assim? Os empregados eram verdadeiros escravos, ainda hoje são assim. Quem que está por trás disso? Por que ela se tornou essa potência através do comércio, irmão?
É porque a China realmente é a grande nação do tempo do fim. Quando João viu aquela visão da mulher e do dragão, nós com certeza saberíamos que tanto Israel como a China seriam esses grandes sinais do tempo do fim. Hoje não vou falar muito da China, mas a China realmente está sendo preparada para o tempo do fim. E quando João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a propaganda, a publicidade, tudo que esse mundo tenta vender, é tentando vender uma felicidade ilusória. Então nós não podemos, ser enganados com as coisas que estão no mundo, porque elas são passageiras. Eu prefiro o paraíso. E você? Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Por mais bonito que sejam as propagandas, os produtos desse mundo, nada se compara àquilo que está nos aguardando no reino de Deus, na casa do Pai, onde certamente não vamos precisar comprar nem vender nada. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está nos falando nesses dias. Viu? Então, vamos fazer uma pequena oração para que Deus abra o nosso entendimento, para compreendermos o tempo que estamos vivendo, o que está acontecendo no mundo. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que abra o nosso entendimento, para compreendermos o que estamos vendo nos nossos dias, Senhor. É tão explícito, Senhor, tão explícito, que parece que é até uma mentira, Senhor. Mas estamos vivendo um tempo extraordinário e precisamos saber como lidar nesses dias que o Senhor tem nos permitido viver nesse mundo. Nós te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Então, meus amados, a morte ou o arrebatamento são inevitáveis. Todos vão morrer, sabe? E o arrebatamento, por que ele é inevitável? Porque nós precisamos ser tirados dessa terra para que esse tempo do fim, que a Escritura sempre nos alertou sobre ele, as coisas aconteçam. Nós temos que ser arrebatados, por quê? Porque nós sabemos que a terra não é a nossa casa. Estamos aqui, como o apóstolo Paulo disse lá na Grécia, para buscar a Deus. Nós só estamos nessa terra, todas as pessoas que nascem nessa terra estão aqui para buscar a Deus. Ou seja, para escolher se queremos viver eternamente com Deus ou não. Só isso. Por isso a nossa vida dura tão pouca, porque nós não fomos criados para viver nessa terra que está condenada. Os cientistas estão loucos aí querendo salvar a terra com o clima, não é assim? Se não der um jeito no clima, não vai isso, vai acontecer aquilo. Nós não somos desse lugar, irmãos. Segundo lugar, porque Jesus, durante a ceia, ele disse aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Sabe, vocês não são daqui. Não se preocupem com as coisas desse mundo. Sabe? Na casa do meu Pai, Jesus disse, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês. Mas vocês podem crer, meus amados, sabe? Que o céu existe e tem lugar para todo mundo que quiser. Jesus é a porta do céu e ele abriu a porta para todos que quiserem viver com Deus. E ele disse, eu vou preparar lugar, não vou abandonar vocês. Eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. Será que onde que Jesus está é bom? Claro, ele diz que ele é uma glória lá. E ele quer que a gente esteja lá para a gente também poder ver a glória que ele já experimentou antes de vir ao mundo e que agora voltou a experimentar porque voltou para o céu. Então, meu amado, mas ele deixou uma advertência interessante. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem
em mim. Imagine você ali com Jesus, escutando Jesus, que aí vem o príncipe desse mundo. O que você pensaria? Quem é o príncipe desse mundo? Quer dizer que o nosso inimigo não é Herodes, não é Pilatos, não é Roma, ou qualquer outra coisa. Jesus está querendo nos dizer que toda a humanidade tem um inimigo, e que esse inimigo é o príncipe desse mundo. Os palestinos, toda essa briga que a gente está vendo, eles não são os inimigos de Israel. Parece que são, mas os palestinos, os árabes, não são inimigos de Israel. Eles são filhos do mesmo pai e estão brigando, e alguém está por trás disso para fazer com que nós briguemos uns com os outros. É o príncipe desse mundo. Aí vem, Jesus disse, o príncipe deste mundo. Então, quando a igreja for tirada, e certamente ela será tirada, porque precisa ser tirada, o príncipe deste mundo enganará as nações e tentará destruir a nação de Israel. Então, vamos primeiro descobrir quem é o príncipe desse mundo. Será que quando as pessoas olham para a televisão, os líderes reunidos, será que elas acreditam que atrás desses líderes existe um príncipe do mundo inteiro? Jesus disse: os governadores dominam os povos, mas os maiorais, Jesus diz, dominam os governadores. Então, tanta gente brigando aí, uns a favor do Bolsonaro, outros contra, a favor de líderes humanos, irmão. Não, o nosso inimigo não são essas pessoas, irmãos. O nosso verdadeiro inimigo é o príncipe desse mundo, que Jesus alertou. Aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Então, meus amados, a Escritura chama esse príncipe do mundo de o grande dragão, a antiga serpente, de diabo, Satanás, de sedutor de todo o mundo. Sedutor de todo o mundo. E também nomeia esse príncipe como espírito do anticristo. Espírito do anticristo. Então, muitos retratam o diabo, Satanás, com o tridente, sabe, horroroso. A Escritura mostra como dragão, como serpente, mas isso são apenas figuras do caráter dele, das ações dele, porque longe de parecer com essas figuras horríveis de dragão, de serpente, sabe? Ele é um querubim, ungido por Deus, criado perfeito por Deus. Diz a Escritura que ele foi criado cheio de sabedoria. Por isso esse espírito do querubim pode ensinar muitas coisas aos homens, contrárias à vontade de Deus. Principalmente essa briga comercial, essa fome de ganhar dinheiro, cada um querendo ganhar mais do que o outro. Ele é especialista em comércio. A Escritura diz que a formosura dele resplandece. Como nós podemos chamar o diabo daquela coisa horrível? Não. E essa figura aqui, na verdade, está longe daquilo que ele realmente é. Cheio de formosura, resplandecente. Como o apóstolo Paulo diz, ele se manifesta como anjo de luz, para enganar, para iludir. Então, a Bíblia, irmão, não é um livro religioso. Ah, quão maravilhoso foi descobrir isso, que a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia, na verdade, é uma revelação de Deus, que nos mostra como tudo foi criado. Você não gostaria de saber como que tudo isso foi criado, as estrelas, o sol, o universo, tudo que existe? Deus está revelando como que Ele criou todas essas coisas com a sua palavra. Mostra também a sedução
e rebelião dos anjos através do querubim. Como houve uma rebelião, como o querubim se tornou Satanás, que significa adversário. A Escritura mostra que o homem também foi seduzido e a sua queda, e como o pecado entrou no mundo, quando o homem foi seduzido pelo querubim e desobedeceu a Deus. Mas ela também mostra a trajetória maravilhosa de um povo do qual viria o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Mostra a história desse povo, sabe? Que povo é esse? Do qual viria o Salvador, o Messias? Que povo é esse? São os chineses, são os japoneses, são os brasileiros? Não é assim? Não. Esse povo é o povo judeu, porque Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Então, toda a Escritura mostra a trajetória, irmãos, desse povo do qual o Filho de Deus viria ao mundo, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar. A salvação vem dos judeus. Jesus disse àquela mulher samaritana. Então, de onde veio esse povo chamado judeus? Há 4.000 anos atrás, esse homem chamado Abrão morava lá no sul do hoje Iraque, e ele então ouviu um chamado de Deus. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, Abraão. Já pensou que chamado maravilhoso? Abraão vivia no meio de uma idolatria, mas ele olhava para o céu, para as estrelas, ele olhava para o Criador, e ele sabia, sabe, que Deus não era um ídolo. Deus não era de pau, nem de pedra, nem de ouro, nem de prata. O Senhor também disse a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, sejam palestinos, árabes e chineses, sabe? Através de Abraão, Deus quer que o mundo inteiro saiba que ele prometeu e iria cumprir o envio do Salvador das nossas almas. Eu quero fazer um parêntese, porque uma das boas coisas que o governo brasileiro fez foi essa aliança com Israel. Eu não estou aqui para discutir se o governo é bom, se é ruim, e a minha orientação para você, que é um cristão, não seja partidário de nada. Mas foi essa aliança que o Brasil fez com Israel, e eu tenho esperança de que alguma coisa boa o Brasil ainda possa receber por causa dessa aliança, porque é uma promessa que o Senhor fez a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem. Então vamos aguardar, quem sabe? Não é assim? Eu gostaria de ver. E o Senhor disse a Abraão: olhe em todas as direções, Abraão. Toda a terra que os seus olhos enxergarem, darei aos seus descendentes. Então, Abraão, percorre toda a terra. Engraçado, o Senhor disse que daria terra para Abraão, mas Abraão não teve um pedaço de terra, sabe, a não ser a sepultura que ele comprou para sua esposa. Isso é um mistério maravilhoso, irmãos, que vocês vão compartilhar comigo. A terra que o Senhor deu para Israel não é aquele pedacinho que nós conhecemos, não. Se você ler lá o livro de Gênesis, capítulo 15, ela vai desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Israel ainda não possuiu essa terra, mas no milênio, toda essa terra que Deus prometeu para Abraão será culpada pela nação de Israel. É só ler o livro de Ezequiel. Mas Israel ainda não possuiu e precisa possuir. Essa promessa que Deus fez para Abraão precisa ser cumprida.
e só vai ser cumprida depois da grande tribulação, quando Jesus vier reinar aqui no milênio, do rio Nilo até o rio Eufrates. Depois o Senhor fez um pedido para Abraão, falou: Abraão, você me ama? Se você me ama, sacrifica o seu único filho, Abraão, que você tanto ama. Meu Deus, que pedido esse! Já pensou se Deus falasse: eu te dei aquela terra toda, não é assim? Agora me dá o seu filho. Abraão não sabia, não entendia o que Deus estava querendo, sabe? Mas ele amava tanto a Deus, sabe? Que se Deus disse a Abraão que os descendentes do seu filho seriam muitas pessoas, ele disse: eu vou matar o meu filho e Deus vai ter que ressuscitar, porque ele não pode negar o que ele falou. A confiança dele, ainda que eu mate meu filho, Deus vai cumprir o que ele falou, que a minha descendência seria como a estrela do céu. E ele foi até lá onde é Jerusalém hoje, e ali armou um altar, e quando ele ia sacrificar o seu filho, ele ouviu a voz do céu: não faça isso, Abraão, eu sei que você me ama. Vocês que estão me ouvindo, sabe? Deus sabe que você o ama. Não fique olhando para os seus defeitos, para as suas falhas, sabe? Olhe para o seu coração se você ama a Deus, se você quer viver com Ele. Eu sei que me amas, não precisa fazer isso, viu? Então o Senhor mostrou para Abraão um carneiro agarrado, né? Pode sacrificar esse carneiro no lugar de Isaac, Abraão. E Jesus disse que quando Abraão teve essa experiência, Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão teve a revelação de que quem executaria o seu filho não era homem nenhum, era o próprio Deus, que sacrificaria o seu filho lá naquela cruz, no Monte Calvário, para salvar você que ama a Deus. Que revelação! O mundo precisa entender a cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso traz alegria para a gente. Essa revelação do amor de Deus traz muita alegria. Então, Abraão agora sabia que o Messias, o Salvador, viria do seu descendente. Mas o príncipe desse mundo também ficou sabendo. Porque o príncipe desse mundo sabe que ele tem um tempo para viver nesse mundo, sabe? E que quando terminar o tempo dele aqui, ele será esmagado pelos pés do Senhor Jesus. Então ele não pode deixar isso acontecer. O Messias, o Salvador, virá do meu descendente. Mas ali aconteceu uma coisa extraordinária, irmãos, que você talvez não tenha compreendido direito. Por que Israel é tão importante para Deus? Por que aquela terra é tão importante para Deus? Porque quando Abraão não negou o seu filho, Deus deu a terra para Abraão. Mas quando Abraão não negou o seu filho, na verdade Abraão entregou, não foi só o filho, foi toda a terra que ele recebeu de Deus para ele. Entendeu, irmão? Se Abraão não negou o seu filho, como ele negaria a terra? Não, Senhor, tudo é teu. O meu filho e tudo que o Senhor me deu, eu te entrego. Ah, como seria importante nós temos essa fé de Abraão, sabe? De realmente renunciar tudo que nós temos e entregar nas mãos dele. Tudo é teu, Senhor. Que a tua vontade seja feita na minha casa, no meu carro, tudo que o Senhor me deu. Então, a partir de agora, a terra não é de Abraão mais, irmãos. A partir de agora, a terra pertence a Deus. Eu trouxe
Vocês podem procurar na Escritura quantas vezes o Senhor usa essa palavra, a minha terra. Não é terra de Israel, não é terra de Abraão, não é terra dos judeus, é a minha terra. O povo de judeus se afastou do Senhor, e ele então disse: eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Deus não chama terra de Israel, ele diz: essa terra é minha. Joel mostrou no fim dos dias, quando o Senhor diz: reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. É na batalha de Armagedon isso. Ali os julgarei, por causa da minha herança Israel. O meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra, irmãos. Quando as Nações Unidas, quando as nações querem repartir aquela terra, eles não sabem que a terra não é dos judeus, não, irmão. A terra pertence ao Senhor, irmãos. Por isso essa guerra espiritual, irmão, contra Israel. Não é nem contra Israel, é contra Deus. Satanás agora sabe de quem é a terra. Quem é aquele povo? Daquela terra, daquele povo, virá o Messias prometido. Ele não pode permitir que isso aconteça. Então, Abraão não precisou matar o seu filho Isaque. Isaque cresceu, se casou e teve 2 filhos. Um se chamava Esaú e o outro Jacó. Os 2 filhos de Isaque. E é interessante que a Escritura diz que eles eram gêmeos. Os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal. Mas o Senhor diz: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eles estavam ainda no ventre da sua mãe e já conheciam o Senhor. Isso é um mistério. Como cada um de nós, ainda no ventre da nossa mãe, nós conhecemos o nosso Criador, irmãos. Jacó, dentro do ventre da sua mãe, já amava o Senhor. E ele lutou com o seu irmão porque ele queria nascer primeiro. Porque quem nascia primeiro tinha certas regalias como primogênito. E ele lutou, mas Esaú nasceu primeiro. E um dia, Esaú vendeu o seu direito de primogênito por uma sopa de lentilhas. Esaú não queria saber de Deus, não. Mas Jacó queria, irmãos. Jacó amava Deus desde o ventre materno. E muitos pais, eu creio que sabem disso, nascem filhos da mesma barriga. Como é que uns têm sede de Deus e os outros não? É um mistério isso. Mas Jacó tinha sede de Deus, irmão, ainda no ventre materno. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal. Jacó errou muitas vezes, sabe? Mas ele ainda nem tinha errado, mas ele amava o Senhor. Por isso que está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Você não fica feliz com isso, de saber, né, que você ainda no ventre da sua mãe, você teve ali um diálogo com o seu Criador, sabe? E escolheu a Ele. Mistério isso, mas é um mistério maravilhoso. Então Jacó cometeu muitos erros, irmão, mas ele amava a Deus. Jacó, um dia, ouviu o Senhor dizendo a ele: já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. Irmãos, o nome dessa nação foi escolhido por Deus, irmãos. O Brasil já teve vários nomes, porque os homens que escolheram. Vocês se lembram? Qual foi o primeiro, né? Pau-Brasil,
Vila Rica, sei lá, um monte de nome aí que eu já me esqueci. Até que chegou nesse nome hoje, Brasil. Mas essa nação que está lá no Oriente Médio, irmãos, o nome dessa nação não foi homem nenhum que escolheu, foi o próprio Deus que disse: Jacó, você vai se chamar Israel, porque a nação que virá de ti será conhecida no mundo inteiro como Israel. Israel de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Você saber que existe uma nação no mundo, irmãos, que foi separada, escolhida por Deus com um propósito. Primeiro, trazer o seu filho ao mundo. Segundo, o mundo precisa ver que essa nação é diferente de todas as nações da face da terra. É odiada mais do que todas as nações da terra, porque há um príncipe nesse mundo que odeia esta nação. Jacó teve 12 filhos e um deles se chamava Judá. E através desse filho Judá veio mais uma promessa, que o Messias viria dele. Deus fez essa promessa para o rei Davi, que veio de Judá, e assim veio até o nascimento de Jesus Cristo. Satanás, o sedutor de todo mundo, precisa matar os descendentes de Abraão. Como que ele vai fazer isso? Jacó e seus filhos foram para o Egito e se multiplicaram lá. Então o príncipe desse mundo seduziu o faraó. Para quê? Para que o faraó tentasse matar todos os filhos dos hebreus que nascessem lança todo mundo no Nilo. Quem é que seduziu esse homem, irmãos? A Escritura diz que ele seduz nações. Você acha que ele pode seduzir os governantes, irmãos? Do Brasil? Dos Estados Unidos? Da Europa? Esses líderes que não sabem ou não creem que tem um príncipe nesse mundo que seduz os homens para fazerem não a vontade de Deus, mas a vontade do príncipe desse mundo. Ele não conseguiu matar os filhos de Abraão. Eles foram para a terra prometida, se estabeleceram lá, e Jesus nasceu. E Deus lhe mandou esses magos lá do Oriente para procurar Herodes. O que o príncipe desse mundo fez? Seduziu Herodes, que mandou matar todas as crianças de Belém, irmãos. Mas não conseguiu matar o Messias, porque o anjo avisou José e ele saiu de Belém. E Jesus cresceu, e o príncipe desse mundo, então, vai no deserto para tentar seduzir Jesus. Ofereceu o mundo inteiro para ele, todas as glórias do mundo. E ele conseguiu? Ele não conseguiu seduzir Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus te amava. Jesus não podia ser seduzido para o mundo, para o príncipe desse mundo, porque ele foi enviado para nos salvar. Olha quanto risco nós corremos, irmãos. Se o príncipe desse mundo destruísse a nação de Israel, como eu seria salvo? Se o príncipe desse mundo conseguisse seduzir Jesus, como a minha alma seria salva? Olha quanto risco nós corremos com a atuação do príncipe desse mundo, tentando destruir essa nação de Israel, tentando seduzir o Filho de Deus. E ele não conseguiu, e Jesus deixou essa mensagem maravilhosa para nós, irmãos. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, se o diabo, o querubim, aparecer na sua casa hoje e te oferecer o mundo inteiro para você abandonar Jesus, você vai aceitar? Então por que você fica preocupado em perder alguma coisa? Porque se o diabo te oferecer o mundo inteiro em troca da sua fé em Jesus, se você já está decidido, né? É maravilhoso isso, irmão. Quem conhece Jesus de verdade, irmão, sabe? Não é possível ser seduzido pelo príncipe desse mundo, sabe? Porque Jesus é
tudo que a gente desejava encontrar, tudo que a gente desejava ter para poder passar a eternidade no céu, irmãos. Esse é o verdadeiro cristão, irmão. Que nada nesse mundo pode seduzi-lo a abandonar Jesus. Porque Ele nos amou até a morte, irmãos. E ninguém pode mudar isso, irmãos. Então você pergunta, tá bom, Ele não conseguiu matar o Messias, né? Ele não pode agora tirar a igreja das mãos de Jesus. E os judeus? Com certeza ele ainda pode tentar destruir. Satanás precisa destruir Israel para que não se cumpra as promessas que Deus tem para com esse povo e a sua terra. Muitos judeus hoje não creem em Jesus ainda, porque as promessas que Deus fez a respeito de Israel não se cumpriram ainda. Israel vai ser a nação mais poderosa do mundo, mais importante do mundo. A terra de Israel será do rio Nilo até o rio Eufrates. Isso nunca aconteceu. Deus ainda tem promessas para esse povo, irmão, sabe? Que apesar de não ter crido no Senhor Jesus, ainda é o povo escolhido de Deus, ainda é a terra de Deus. Por isso Satanás odeia tanto Israel e esse povo. No ano 70, Jerusalém foi destruída e os judeus foram espalhados no mundo. E onde os judeus foram, o príncipe do mundo tentou matá-los, irmãos. Onde o judeu chegava, eles diziam, vocês não podem viver entre nós como judeus. Não, com esse negócio, essa fé de vocês, negócio de Páscoa, não. Sabe? Vocês são racistas. Eu não sei se você sabe, a ONU declarou que esse sionismo, ou seja, esse desejo dos judeus de voltar para a terra, isso é racismo. Os judeus sionistas são julgados como racistas pelas Nações Unidas, irmãos. Porque eles são fechados na sua fé no Deus de Abraão, irmãos. Por isso eles são odiados no mundo inteiro. Então, a primeira coisa que os judeus escutaram no mundo inteiro, vocês não podem viver entre nós como judeus. Como eles não têm como abandonar o Deus de Abraão, que eles creem, a frase muda, vocês não podem viver entre nós. Como eles não mudam, vocês não podem viver. E eles foram perseguidos em todos os lugares que eles foram, irmão. Inclusive no Brasil. Aqui essa sinagoga foi a primeira sinagoga das Américas, aqui no Brasil, irmão. E os judeus foram expulsos do Brasil, irmão. E você tem que estudar a história desse povo perseguido no mundo inteiro pelo príncipe desse mundo, irmão. Seduzindo as pessoas, as nações, para odiar esse povo. Lutero, que é tão proclamado pelos evangélicos, pelos protestantes, né? Lutero odiava os judeus. Lutero também foi seduzido pelo príncipe desse mundo. Algumas coisas que ele falava, são ladrões usurpadores, eles são cheios de fezes do diabo, eles chafurdam como um porco, a sinagoga deles é uma prostituta incorrigível, destruam seus objetos religiosos, confisquem o dinheiro, fora com eles. Lutero é considerado em Israel um dos inimigos do povo de Israel, irmãos. Seduzido também, irmãos. Crente também é seduzido. Líderes religiosos também são seduzidos pelo príncipe desse mundo, irmão. Por isso, mais tarde, Hitler, usando as próprias palavras de Lutero, dizia que ao matar os judeus, ele estava prestando um serviço ao Senhor. E os judeus na Alemanha eram chamados de porcos por causa de Lutero. Hitler foi seduzido, irmão, e cometeu o maior genocídio na história da humanidade, irmão. Isso aí não é um monte de lixo, não, irmão. Isso é um monte de corpos de judeus, irmão, de filhos de Abraão. O Holocausto foi uma das coisas mais terríveis que aconteceu na história da humanidade, porque o príncipe desse mundo precisa destruir essa nação
para que Deus não cumpra as promessas que tem para esse povo, e ao não cumprir as promessas que ele tem para Israel, não vai poder julgar a Satanás. Esse é o objetivo dele, impedir que Deus cumpra as suas promessas, para que ele não seja visto como um Deus verdadeiro. Mas nós sabemos, o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Israel precisa saber disso. Infelizmente, eles vão sofrer muito ainda, sabe? Então, o querubim, irmão, sabe que esse tempo se aproxima. Se você fosse o querubim, Satanás, e soubesse que o tempo que a sua cabeça vai ser esmagada, você não faria de tudo para isso não acontecer? É o que ele está tentando fazer. Com a igreja do Senhor, ele não tem poder mais, porque ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Ele pode até nos seduzir, como seduziu Lutero, para a gente fazer coisas que ele nunca pensou que a gente fizesse, sabe? Mas Israel, Satanás ainda acha que pode destruir esse povo, para que Deus seja considerado como um Deus mentiroso. Então, o alvo principal e final de Satanás, irmão, é enganar e destruir a nação de Israel. Por isso, os acontecimentos que você vê todos os dias, irmãos, não olhe só os acontecimentos, não olhe palestino, árabe, não olhe chinês, saiba que existe um príncipe nesse mundo lutando para destruir a nação de Israel. E Satanás usará um homem, irmãos, nesse tempo do fim, que será um falso Messias, que receberá o espírito de Satanás, sabe, para enganar a nação de Israel e reunir as nações contra essa nação e essa terra que pertence a Deus. Então, esse homem anticristo já está no mundo? Nós vamos deixar isso para outro dia, viu? Talvez seria bom você perguntar aos rabinos lá de Israel se o Messias já está entre nós, viu? Que nós sabemos que não é Messias coisa nenhuma, é o anticristo. Então, sabendo essas coisas, o que eu devo fazer, irmão? Ore por Israel, irmão. Ore pela igreja do Senhor, não ser seduzida pelos enganos do príncipe desse mundo. Ore pela igreja, ore por Israel. Ore pelos seus irmãos e irmãs, que sem saber, esse espírito de sedução também pode nos enganar, irmãos. Mas eu prefiro dizer Maranata. E você? Então vamos dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sinceramente, se eu não for encontrar com Jesus através da morte, com certeza ele vem sem demora. Então, um grande beijo para você e toda a sua família, e não duvide, ninguém pode te tirar das mãos daquele que te salvou. Então, a paz do Senhor para todos vocês.